Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como o estresse e a ansiedade afetam a temperatura do corpo. Você sabe que muitas pessoas aqui no canal, clientes também falam que sentem ou um frio intenso ou uma temperatura mais elevada, como se fosse uma febre, né? E esses sintomas são comuns na ansiedade, essa alteração. É a chamada febre psicogênica, em termos assim, mais científicos, mais sofisticado. Ele afeta realmente a população e vários estudos têm sido feitos nesse sentido. É uma doença psicossomática, né, porque está relacionada à questão emocional e psicológica, relacionada ao estresse e principalmente acontece com mulheres mais jovens, os estudos mostram. Alguns pacientes desenvolvem essa temperatura corporal extremamente alta, até 41 graus, quando estão expostos a eventos emocionais, enquanto outros mostram temperatura mais baixa, 37, 38 graus, persistente essa temperatura mais baixa grau durante situações de estresse crônico. Esse mecanismo para essa febre psicogênica, essa febre emocional, ainda não foi totalmente compreendido, mas os relatos clínicos, estudos mostram que essa febre psicogênica, essa febre emocional, ela não é atenuada por drogas antipiréticas, mas sim por tratamento psicológico e algumas drogas também psicotrópicas que têm propriedade ansiolítica assim. Mas o principal, os meios naturais, e como eu sempre falo aqui, a psicoterapia é o que tem mais dados resultados. Estudos com animais têm demonstrado também que o estresse psicológico aumenta essa temperatura através de mecanismos distintos da febre infecciosa. Quer dizer, a febre por infecção é uma coisa, a febre emocional é outra. Esses mediadores inflamatórios aí, eles impactam o sistema nervoso e você tem tremores e joga um papel importante nesse desenvolvimento da hipertermia induzida pelo estresse psicológico. Esse estresse psicológico agudo ele induz ao aumento transitório e aí da temperatura, em contraste com o estresse repetitivo, ele induz hipertermia antecipatória e aí reduz a temperatura à noite ou de dia, com ligeiro aumento aí talvez durante o dia ou mudanças mais durante esse período, né? Queridos, e vocês sabem então que eu sempre falo para vocês aqui agora para mandar um e-mail para mim, né? Que se vocês querem mandar fazer uma sessão de terapia online, manda um e-mail psicólogo.pauloalmeida@gmail.com e você aqui também no Instagram me segue lá e você pode mandar uma mensagem para mim ou no link de descrição do WhatsApp aqui embaixo, você pode entrar no grupo e mandar uma mensagem privada para mim e a gente pode agendar uma psicoterapia online, porque você pode tratar esse sintoma e outros da ansiedade que aparecem, você eliminar esses sintomas cada vez mais, né? Essa alta temperatura aí que os pacientes sentem com a febre emocional, essa febre psicogênica, eles desenvolvem por ter um complexo aí, diversos tipos de hipertermia, de respostas à hipertermia. E ela, na verdade, ela é persistente, desenvolve esse período sem nenhuma causa inflamatória, não tem nenhuma inflamação no seu corpo, né? Tem pacientes, tem clientes que têm uma temperatura alta e está associada realmente ao estresse e à ansiedade. E alguns desenvolvem até uma febre alta, até 41 graus, quando estão expostos a eventos emocionais, enquanto outros mostram uma febre baixa, 37, 38 graus, e dura meses ou até anos durante ou após situações de estresse. Então, lembra que eu falo para vocês aqui, o tratamento da ansiedade, ele não tem cura rápida para a ansiedade, é um processo gradativo e tem pessoas que ficam anos com os sintomas, se elas não tratam as causas desse estresse emocional, né? E a existência desses pacientes tem sido reconhecida desde o início do século XX e a aumento da temperatura é chamada aí de febre psicogênica, febre emocional, febre neurogênica. E aí ela incomoda porque até mesmo os médicos ficam às vezes sem saber o que é, se considera essa febre incapacitante ou não, e não há nenhum achado anormal para explicar esse alto teor de temperatura. E aí os remédios que são para febre alta, antipiréticos, eles não reduzem essa febre. E além disso, tem médicos também que não reconhecem o fato de que o estresse psicológico pode causar temperatura elevada. Isso é natural, mas a ciência tem provado que isso é uma realidade. Então, para você compreender melhor essa questão da febre alta ou baixa, a temperatura baixa ou alta dos pacientes, é entender um pouco como que os estudos têm mostrado, estudos em animais, em sujeitos humanos saudáveis, e pessoas que sofrem desse mal, ele tem acontecido em laboratório, né? E estudos com animais têm demonstrado que muitos, mas não todos, os tipos de estresse psicológico agudo aumentam a temperatura. Então, por exemplo, quando você expõe os animais a fatores de estresse, como ser colocado em espaço não familiar, ou um campo aberto, uma novidade, ou troca de gaiolas, no caso dos ratos, a tensão nesse lugar, essa restrição e imobilização, essa remoção do local, ou também você ter exposição a animais
com um ambiente muito estressante, aumenta a temperatura. Então, isso mostra que o estresse, em função da pressão social, quando o animal é exposto aí nessa situação, ele aumenta a temperatura em até 2 graus dentro de 30 minutos. E aí, esse modelo ele mostra que realmente uma única exposição ao estresse psicológico, ele induz a um transitório aumento da temperatura, conhecido aí como hipertermia psicológica, induzida pelo estresse. A existência dessa hipertermia não tem sido observada apenas nesses animais, né? Mas também em outros, ratos, coelhos, esquilos, chimpanzés, patos de Pequim, pombos. Então, vários estudos foram feitos com animais. Esse estresse psicológico ou emocional aumenta a temperatura através de mecanismos que são diferentes da febre quando os animais têm alguma infecção, né? Ou doenças inflamatórias. Então, essa febre induzida por infecções e inflamações, ela atua sobre os neurônios na área do hipotálamo. E aí é uma área do cérebro. Eu estou querendo aqui trazer esse dado científico para vocês entenderem que os estudos são muito amplos nessa área, né? E quando a febre é iniciada pela questão de inflamação crônica, é outro caminho que ela segue, né? Então, além disso, essas inflamações aí, quando ocorre alguma doença, elas têm também muitas células que são afetadas. No caso da febre emocional, é bem diferente e isso acaba tendo outros caminhos de desenvolvimento. E é sempre bom lembrar para vocês, então, manda um e-mail para mim, caso você queira agendar aí uma sessão online, ou que me segue lá no Instagram, os seguidores estão crescendo, e é muito bom de crescer no Instagram também. Pode mandar uma mensagem no direct que eu respondo, ou lembra o link aqui na descrição do vídeo, para você entrar no grupo de WhatsApp, e aí você ter mais contato comigo, manda uma mensagem privada lá, que a gente vai estar mais tranquilo aí respondendo para você, né? Bom, a exposição repetida ou crônica ao estresse psicológico, lembra as causas da ansiedade que eu sempre falo aqui, tem efeitos complexos nessa temperatura. Primeiro, essa exposição repetida a fatores estressantes, que são incontroláveis, como se você tem um confronto diário com uma situação que é difícil, intervalos de tempos fixos, eles induzem a hipertermia antecipatória de aprendizagem. Então, de uma certa forma, é como se o corpo aprendesse a aumentar a temperatura quando você fica mais tenso, mais nervoso, mais ansioso. Então, a temperatura se torna mais alta durante a hora que antecede o evento, né? Muitas vezes você está, talvez, pensando, nossa, eu tenho uma reunião com o meu chefe, eu tenho um problema na minha família, eu tenho que voltar para casa, enfrentar meu marido, minha esposa. Isso já, por si só, já aumenta a sua temperatura, né? Porque você tem um condicionamento aí que o organismo fez em função dessa questão do estresse. E esse estresse repetido ou crônico, ele aumenta a magnitude do efeito, induzindo aí um novo estressor. Então, lembra que eu falo, o sintoma por si só da ansiedade, ele traz mais medo, e esse medo aumenta mais a ansiedade, e aí você vai fechando um ciclo que ele se repete, né? E essas experiências mostraram que um comportamento mais depressivo, junto aí com a ansiedade, ele aumenta o comportamento também da ansiedade, e essas mudanças são observadas em vários dias após a sensação dessa tensão final. Quer dizer, mesmo que aconteceu o evento estressante que acabou, ele continua tendo impacto para você durante dias. E se você tem uma ansiedade há muito tempo, é porque eventos passados continuam impactando no seu corpo. Então, assim, como os estudos foram feitos com animais, também foram feitos com humanos, e humanos saudáveis. Estudos prévios demonstraram que a temperatura pouco antes desses eventos emocionais é maior do que a temperatura depois desses eventos. E aí, quando eu falo para vocês que essa questão da causa é importante, por exemplo, uma menina ia para a escola e ficava triste, tensa de ir para a escola, e como foi descobrir, na verdade, quando ela frequentava a escola, ela via os colegas intimidaram, provocando um amigo que tinha deficiência física. Isso para ela foi muito doloroso. E sempre que ela pensava em ir para a escola, a febre aparecia. Então ela testava aí essa situação e não podia fazer qualquer coisa, porque os alunos eram mais agressivos mesmo, né? E ela queria ir para a escola, ficar na escola, mas ela tinha temperatura alta e aí ela se sentia mais quente, mais fatigada. E à medida que a temperatura aumentava, ela ficava pior ainda. Então, vocês veem que é um caso de estresse agudo ali que aconteceu e que ela realmente precisava de tratamento psicológico, né? E aí ela mudou para a escola e depois que ela mudou de escola, a febre desapareceu, porque ali o evento estressor ele foi mudado, né? Então, além desses eventos emocionais que provocam um afeto negativo, como a ansiedade, a raiva, o medo, outros fatores de estresse psicológico, eles induzem a esse aumento da temperatura, inclui pessoas aí que separam a alimentação, que têm problemas emocionais negativos, difíceis,
Ou seja, também recordar e falar sobre eventos estressantes na vida também aumenta a temperatura. Em contraste, outros pacientes mostram que uma febre baixa persistente, 37, 38 graus, mostra temperatura baixa que duram meses e até anos, durante ou depois de situações de estresse crônico. Então, cada vez mais a gente tem se mostrado isso, e você tem aí pessoas que sofrem de temperaturas baixas também durante mais de 3 meses, e aí você tem testes minuciosos, médicos feitos, não se descobre nenhuma causa orgânica, né? Como eu sempre digo aqui, é importante você estar averiguando com o seu médico se tem algum problema orgânico, e aí você, eliminando a questão orgânica médica, você descobre que é uma febre psicogênica, uma febre emocional, né? E é claro que junto com essa febre também, aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura, outros sintomas aparecem, como insônia, fadiga, dor de cabeça, náusea e outros sintomas, dores abdominais, outros sintomas da ansiedade são associados a esse sintoma também, né? E as pessoas consideram essa febre alta como incapacitante, não conseguem muitas vezes trabalhar. E as pessoas têm alta ansiedade, muitas vezes é também observada experiências traumáticas durante a vida que ela teve, né? Com distúrbios muito de pânico, estresse pós-traumático, transtorno de humor, depressivos, bipolares e desordens aí de catatonia, vários distúrbios de personalidade, que você tem esse tipo de diagnóstico também. Febre de baixa grau, né, que seja a temperatura mais baixa, também aparece fadiga crônica, e às vezes na síndrome de fibromialgia também, síndrome de fadiga crônica, síndrome de fibromialgia, também apresentam essa temperatura mais baixa de causas desconhecidas. E o estresse agrava esses sintomas e pode ser o caso da febre baixa. Alguns pacientes mostram hipertermia no dia de trabalho, ou seja, eles têm temperatura mais alta em dias úteis em comparação com feriados, e aí você tem essas mudanças que assustam muito, e as pessoas ficam aí às vezes incapacitadas e meio perdidas sem saber o diagnóstico. E é claro que os estudos mostram que como você pode tratar dessa febre aí ou dessa temperatura mais baixa. Treinamento de relaxamento muscular progressivo que eu tenho aqui no canal, a solução de dificuldades, quer dizer, um foco em soluções de problemas, a psicoterapia que você pode aí verificar as emoções negativas e transformá-las em emoções reprimidas e conflitos que você não dá conta de falar, que você não dá conta de verbalizar, também são estratégias muito úteis, né? Como eu sempre falo aqui, o processo de estresse ele faz essa mudança psicológica, emocional, fisiológica no organismo. Então, quanto mais você buscar praticar a estratégia do canal, os exercícios, as meditações, atividades que você curta, que você goste, que tragam prazer para você, alegria, cada vez que você diminui seu estresse, muda o evento estressor, você consegue ter mais equilíbrio e diminuir esse sintoma da febre emocional ou das temperaturas baixas aí no seu corpo cada vez mais. Combinado? Querido, então, se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários. É um prazer enorme estar aqui com você, participando disso. Lembra, o seu comentário é fundamental, porque muitas pessoas assistem o canal ao redor do mundo, e o seu comentário ajuda muitas pessoas, ajuda o canal, e a gente tem essa comunidade aqui, onde uns possam apoiar os outros cada vez mais. Bem-vindo ao canal, um grande beijo, até o próximo vídeo.